Nós oramos pelos nossos irmãos que ainda estão para chegar e aqueles que não puderam vir também, que essa mensagem, essa reflexão de hoje possa ser guardada e gerar frutos. Continua fortalecendo a tua igreja, renovando o ânimo, renovando a força da nossa comunidade, que cada projeto, cada propósito possa ser regado pela virtude do teu Espírito e pelo teu amor e graça. Nós queremos perseverar, Senhor, nos ajuda, nos estimula. Obrigado por esse grupo, por essa união, essa comunhão, por essa família. Graças te damos por tanta bondade e amor. Ser conosco nessa noite é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu vou pedir, então, para o Rodrigo ir passando os slides. A gente está fazendo essa super produção aqui, mas não era para ter nada disso, tá? É que a gente está aproveitando para fazer alguns testes aqui da disposição da igreja. Tá massa, tá massa. Hoje está em clima de plenária, cara. Tá massa. Não tá legal, Hugo? Fala aí. Tá demais. Então tá bom. Pessoal, a gente tinha colocado na programação, a gente já está gravando aqui, então quem não estiver conosco ao vivo vai poder acompanhar a gravação. A gente tinha colocado como a primeira parte, já iniciando no capítulo 3, porque a gente já leu o capítulo 1 e capítulo 2 desse livro, mas para a gente ter um material completo, a gente vai fazer hoje a apresentação dos primeiros 2 capítulos, tá? Vou tentar ser bem breve aqui no conteúdo. E aí, para quem já participou com a gente da leitura desses 2 capítulos, vai relembrar um pouco do que falam esses 2 itens. Inclusive, o camarada que fez a apresentação, né, desse livro, que é o Paulo Won, se vocês verem aí nas páginas 7, 8 e 9, tem um texto do Paulo Won. Ontem, quando eu estava separando, né, os temas aqui da explanação, eu ouvi uma live que ele fez com o Kenner Terra e com o Gutierrez Siqueira, falando um pouco sobre esse livro, sobre como ele foi escrito, né, quem participou. Então, é uma live bem interessante, acho que vale a pena. Procurem aí Paulo Won no YouTube, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Vocês podem acompanhar, foi um conteúdo bem interessante. Ele ajuda também a ouvir também dos autores, né, o que eles entendem como sendo... por que eles fizeram essa escrita, enfim, por que eles criaram juntos esse livro, ok? Então, vamos para a apresentação. Hoje, então, a gente vai ver o primeiro e o segundo capítulos, né? Iniciando pelo primeiro aí, então, né, o capítulo 1, o ato de interpretar a hermenêutica nossa de cada dia. Esse capítulo foi escrito pelo Kenner, e o segundo capítulo é o capítulo do Gutierrez. Então, a gente vai começar aí pelo primeiro e logo a gente chega lá no segundo. Pode passar, Rodrigo, o slide. Então, o Kenner, ele inicia esse primeiro capítulo falando sobre hermenêutica, basicamente, posicionando, né, a hermenêutica como um ato de interpretar, que é realizado em vários contextos na nossa vida, né? Então, a gente, em tudo que a gente lê, qualquer leitura que a gente faz, a gente está interpretando. Não existe uma forma de ler exatamente, assim, a gente conseguir identificar direto, né, o objetivo, a não ser que seja uma única palavra. Hoje em dia, até uma única palavra depende de interpretação, né? Então, se a gente está falando de produto de marketing, esse tipo de coisa, fazer as pessoas pensar é o principal objetivo. Então,
o que ele defende logo no começo do capítulo é justamente a ideia de que quando a gente está lendo alguma coisa, a gente não tem uma interpretação imediata, mas a gente precisa ter o pensamento acontecer para que a gente consiga entender o que aquele texto está querendo dizer. Tá? E é um ato inevitável, então a gente não consegue evitar de ter uma interpretação. O nosso contexto também pode fazer o nosso entendimento variar, e é disso que ele fala. E, inclusive, de que há a possibilidade de ter boas e más interpretações. Então, se eu leio um texto, eu posso ler esse texto e ter uma boa interpretação, ou eu posso ter uma má interpretação. E aí ele usa, inclusive, 2 exemplos bíblicos para comprovar, né, essa ideia de que pode haver boa e má interpretação, que pessoas podem entender o texto e outras pessoas não. Né? Então, os exemplos que ele usa são os exemplos ali de Atos 8. E aí eu vou abrir aqui o texto, do versículo 26 ao 40. E 2 Pedro, no capítulo 3, os versículos 13 ao 16. Então, o texto de Atos 8 é aquele texto que fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então eles fizeram uma interpretação do texto naquele momento ali, nesse exemplo que é citado aqui pelo Kenner. Né, e isso fez com que ele, no final das contas, aceitasse, né, o Senhor de todo o seu coração e tenha sido batizado ali por Filipe. Mas tem um exemplo de má interpretação que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Eu queria ler também. Diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo deixou vários escritos, né? E aí ele cita o versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, Pedro está dizendo ali, né, que já naquela época,
se fazia má interpretação da palavra, se fazia má interpretação das epístolas de Paulo, né? Então, são 2 exemplos que o Kenner traz de que a gente faz a leitura, né? Mas a leitura pode, inclusive no comentário dele, né? Ele diz ali no comentário: não podemos nos esquecer de que a Bíblia, uma vez interpretada, proporcionará vida ou morte, condenação ou salvação, libertação ou claustro da consciência, fé saudável ou adoecida. Então é um comentário forte, né? Que ele faz, mas a gente sabe, né? Nós conhecemos o contexto em que a gente vive na igreja brasileira e de que isso é bastante real, né? E que o Senhor, né, nos livre, que nós possamos também estar bastante atentos, né, no momento em que estivermos manejando a palavra de Deus para não cairmos, né, nesse engodo, no engano e usarmos a palavra para os nossos próprios interesses, mas para louvar ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado acima de tudo. Pode seguir o próximo slide, Rodrigo. E aí o Kenner ele continua, né? Essa é uma parte introdutória que ele fala sobre a hermenêutica, né? E o ato de interpretar, e aí ele vai falar da história da interpretação, né? Da hermenêutica bíblica, a história da interpretação. E aí nesse momento ele cita, né? Algumas maneiras de ler a Bíblia, múltiplas maneiras de hermenêutica judaicas que eram utilizadas para interpretar o Antigo Testamento, iniciando pelo Pesher, ou Pesher, né, que é a interpretação ao Antigo Testamento e a obras judaicas em geral. Tá? Esse é uma primeira hermenêutica judaica. A segunda é o Midrash, que é o método rabínico de interpretação das porções legais e narrativas da Torá, tá? Que privilegiava a atualização dos textos da Bíblia hebraica. Tá? Pesher e Midrash. Pesher é a interpretação ao Antigo Testamento e a obras judaicas em geral. Tá? A metodologia voltada para isso. E Midrash é o método rabínico de interpretação das porções legais, né, e narrativas da Torá. Então, a Midrash é mais focalizada nos quais minuciosos aspectos do texto bíblico, palavra ou livro poderiam gerar conclusões exegéticas. Tá? Método rabínico. O terceiro é o Peshat, que é diferente do Midrash. O Peshat era a interpretação literal realizada pelos rabinos, aplicada especialmente a casos de litígios concretos. Tá? Então, buscava a leitura, a interpretação literal para tratar casos de litígios concretos. E o último que ele cita aqui são regras de Hillel, né, que é uma lista de normas hermenêuticas atribuídas a Hillel. Eram 7 regras que deveriam ser aplicadas aos textos bíblicos. Tá? Então, essas eram as metodologias utilizadas já há muito mais tempo, tá, no judaísmo. E aí, no Novo Testamento, vindo para o Novo Testamento, a gente tem algumas hermenêuticas que ele cita também, né, nessa história da interpretação. A primeira delas é a hermenêutica patrística, que é a prática interpretativa dos pais apostólicos, ali do início da igreja, tá? Que oscila, né, entre a alegoria e o literalismo, e é dividida em 2 escolas, em Alexandria e Antioquia. Tá? A hermenêutica medieval, né, que tem um modo de interpretação desenvolvido na Idade Média, que percebe a polissemia do texto como se ele se possuísse pelo menos 4 níveis. Tá? E aí tem alguns outros detalhes que vocês podem pegar no livro. As hermenêuticas modernas, né, essas foram desenvolvidas na modernidade, depois da Reforma Protestante. Então, existe uma hermenêutica que surgiu após a Reforma, tá? Oi.
aumentar para ele. Talvez tenha que tirar o ruído. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tirar o cancelamento de ruído. Tem que aumentar a saída aí o master lá da mesa, eu acho. Isso. Tá melhor, Fabrício? Consegue ouvir a gente melhor? Hugo, Daniel, enfim, alguém nos ouvindo? Melhorou um Ele disse que pouquinho? melhorou um pouquinho. Eu estou ouvindo bem, cara. Aqui tá bem alto o meu volume, mas pode ser que esteja baixo mesmo. É porque ele deve estar no celular. No celular tem, às vezes, o Viva Voz, de fato. Você ouve bem, Hugo? Vou tentar falar mais perto aqui do Tô ouvindo microfone, bem. tá? Mas você consegue aumentar a entrada aí, Rodrigo? Eu dei ganho aqui e tirei amplificador. Talvez no OBS, aumentar a entrada no OBS, não sei. Não, a gente não tá no A OBS, gente tá? está no Meet. A Está gente no tá no Meet Meet. direto. No Meet não tem controle de Não. Pois é. Vamos continuar aqui. O Fabrício vai procurar um fone. Ele já falou aqui. Bom, as hermenêuticas modernas, então, que foram desenvolvidas na modernidade depois da Reforma Protestante, né? O seu fundo epistemológico é o paradigma do sujeito comum às ciências e ao racionalismo modernos, né? Então, existe já bastante influência do racionalismo moderno, né? E o paradigma do sujeito aqui, que já é uma revolução linguística que aconteceu nesses tempos e que influencia muito da interpretação bíblica que é feita nos dias atuais. Tá? As hermenêuticas contextuais, né, que são metodologias que foram desenvolvidas especialmente em territórios latino-americanos. Então, é a defesa da leitura contextualizada da Bíblia, levando em consideração o contexto de quem a lê para a aplicação do texto bíblico. Tá? E as hermenêuticas pós-paradigma do sujeito, né, que é algo que é do século XX, né, e são novas metodologias de linguagem que vieram depois da virada linguística, né? Então, são inovações de interpretação de texto que influenciam a leitura bíblica e que o Kenner cita aqui como as principais, né, hermenêuticas que são aplicadas na leitura bíblica hoje, que servem de base para as demais interpretações que são feitas nos variados contextos das igrejas evangélicas, tá? Que de alguma forma influenciam a hermenêutica pentecostal, que é de fato o que a gente quer falar, né? Então, o comentário dele direto sobre esse assunto é de que a hermenêutica pentecostal faz parte dessa história. Ela surge como uma possibilidade de leitura não somente de Lucas Atos, mas de todos os textos bíblicos, né? Então, ela se expande então para uma leitura de todo o texto bíblico, né, de Gênesis a Apocalipse, a partir da hermenêutica pentecostal e utilizando a experiência, né, como parte importante dessa interpretação e que dá potência, né, para o texto bíblico. Então, a experiência pentecostal, ela potencializa, né, a mensagem bíblica que está registrada, ok? Próximo. Então, alguns conceitos, né, chave para o que a gente vai ouvir, né, nos próximos capítulos
Primeiro a hermenêutica, né, que a gente já tem falado, que significa a interpretação, basicamente, mas ela está mais preocupada com os princípios, com os limites, né, e os pressupostos da interpretação. Então, é como se fosse a metodologia mesmo do interpretar, do ato de interpretar. Enquanto que a exegese, ela pode significar tanto explicação, né, como interpretação também. Mas a expressão de exegese significaria retirar do texto o seu sentido, né, fazê-lo falar. Então, de fato, vai além da simples de somente interpretar, mas é explicar em outras palavras, muitas vezes, ou utilizar de outras técnicas para explicar o que aquele texto originalmente está querendo dizer. Então, a gente vai falar bastante de hermenêutica, até porque esse é o assunto principal do livro, e de exegese, né, que é realmente a prática de retirar do texto o seu sentido. Tá bom? E aí um ponto importante, né, que ele cita nesse seu primeiro capítulo sobre a iluminação pneumática, que é justamente a característica da hermenêutica pentecostal que salta aos olhos, né? Então a iluminação pneumática, né, o que significaria a atuação do Espírito Santo potencializando o texto para que fale ao fiel nas situações cotidianas e atuais, pois este é o mesmo agente cujo primeiro trabalho foi inspirar os redatores bíblicos. Tá? Então, essa é uma grande característica da hermenêutica pentecostal, né? A consideração da iluminação pneumática, né? A iluminação que vem do Espírito Santo para a interpretação do texto que está escrito. Ele aponta o lugar do Espírito Santo na iluminação e compreensão da palavra divina. Ou seja, o Espírito Santo participa do contexto de interpretação. Né? A existência de significados mais profundos dos textos bíblicos, os quais podem ser percebidos apenas pelos olhos da fé. Então, a defesa de que não há uma leitura completa da Bíblia sem o apoio, por assim dizer, do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz essa iluminação, né? E quem nos traz a revelação de significados mais profundos dos textos bíblicos, que vai para além da contextualização, mas realmente não é simplesmente traduzir aquela história, né? O contexto utilizado muitas vezes por Paulo para falar às igrejas, né, em suas epístolas, traduzir para os nossos dias, tentar entender como seria isso hoje, vai para além disso. O Espírito Santo tem um papel, de acordo com essa citação aqui, tem um papel importante na busca por esses significados mais profundos dos textos bíblicos. Tá? Pode seguir. Então, e aí um ponto importante, né, que ele cita lá na página 35, e aí já para fechar, né, o capítulo, o Kenner Terra diz, né, que sem um bom trabalho de interpretação bíblica, né, sem fazer isso de forma intencional, a gente pode cair em algumas situações complicadas e que a gente consegue identificar na igreja brasileira, né, sendo bem específico aqui, mas que a gente consegue identificar na igreja evangélica e pentecostal também, né? Primeiro, no tradicionalismo desértico, né? Ele diz aqui, a tradição é importante para entendermos nossa história e dela extrairmos suas experiências. No entanto, quando ela se engessa, torna-se tradicionalismo e acaba tomando até mesmo o lugar da palavra de Deus. Então, quem nunca, né? Quem nunca viu isso acontecendo? Em que a gente nem olha mais para a palavra e está mais interessado no tradicionalismo desértico. Não vou usar a palavra tradição, porque a tradição, como ele mesmo diz aqui,
é importante para entender a história, mas esse tradicionalismo desértico que já não responde mais à palavra de Deus, ele precisa ser evitado. E um bom trabalho de interpretação busca evitar isso. Outra característica ruim, né, de quem não interpreta bem a palavra de Deus é o misticismo alienante, né? A espiritualidade bíblica é equilibrada, eloquente, transformadora e saudável. Ela trata de como devemos nos portar no mundo, né? Então, esse misticismo alienante que está muito envolvido também com a má interpretação, com a utilização muitas vezes de contexto literal, de trazer a literalidade do texto para momentos que não são adequados, enfim. E a falta de boa interpretação da palavra de Deus faz também a gente trazer, muitas vezes, misticismos e coisas que são percebidas em outros cultos para dentro da casa de Deus. E, por último, que ele cita o analfabetismo bíblico, né? Que é caudado pelo conhecimento superficial a respeito das instruções contidas no texto sagrado. Não há possibilidade de amadurecimento na caminhada de fé se não houver a direção transformadora das Escrituras. O analfabeto bíblico é uma presa fácil para manipulações. Então, é importante também fazer o bom trabalho de interpretação, né? Interpretar a Bíblia, entender o seu contexto, para não simplesmente ficar repetindo versículos, né? E ser alguém que conhece as frases feitas, mas conhece pouco do efeito de tudo isso que está escrito na palavra do Senhor, e principalmente o poder dessa palavra para o nosso cotidiano. E aí, ao final, ele deixa algumas orientações básicas, e eu destaco principalmente o último pedaço, do último parágrafo do capítulo, em que ele diz assim: precisamos ler a Escritura observando suas articulações e seus contextos, mas sem olvidarmos ou sem nos esquecermos o que ela tem a nos dizer com relação tanto às nossas perguntas como aos nossos interlocutores modernos. Sem isso, acabaremos sempre respondendo às perguntas que não nos foram feitas. Talvez esse seja o grande ponto do lugar da experiência na leitura pentecostal e carismática. Então, é importante, né, que a gente consiga utilizar a palavra do Senhor, né, como ferramenta para os dias atuais. Né, que a gente não seja um mero repetidor daquilo que está escrito, mas que essa palavra do Senhor, e aí eu acredito que esse encorajamento que é trazido aqui no final desse primeiro capítulo, tem justamente tem a ver com isso, né, de nós conseguirmos utilizar a palavra do Senhor para nos inserir nesse contexto onde a gente tem muito a receber da palavra do Senhor e nós somos alimentados o tempo todo. No momento, né, que nós estamos aqui na casa do Senhor, né, quantas vezes somos abençoados pelas palavras, pela interpretação que é feita por cada um dos nossos irmãos aqui, dos nossos pastores, mas para além disso, né, que nós sejamos também portadores de respostas, né, para quem está na sociedade, né, e o ponto e aí a defesa aqui do Kenner é justamente de que a hermenêutica pentecostal pode nos ajudar muito nesse ponto, né, de trazer para o contexto atual aquilo que a Bíblia nos traz como princípio. Amém? Algum comentário de vocês em relação a esse capítulo? Alguém lembra de quando a gente leu ele? Esse foi o primeiro capítulo, bem resumido, que conta um pouco da história, de todas as metodologias, né, e de como a importância, né, da hermenêutica pentecostal para os dias atuais.
Alguém quer comentar? Alguém leu algum pedacinho aí do capítulo que queira destacar, que eu não tenha destacado? Fica à vontade. Daniel, Hugo, Fabrício. Ninguém? Opa, Senão a nenhum gente já vai pro segundo já. A gente continua Não, Daniel aqui tomou até para a gente coragem, ter ó. tempo Daniel de tomou falar. coragem. Não, só para falar que nenhum comentário da minha parte. Ele está falando que não tem nenhum comentário da parte dele. Digo o mesmo, achei Aumenta o ótimo. volume lá para eu poder ouvir eles melhor, que agora eu que não estou escutando. Excelente resumo, mano. Quero ouvir a segunda parte logo para aí sim. Deu certo? Ótimo. Bem, só para diferenciar o meu comentário do deles, o meu comentário é que realmente eu também não tenho nenhum comentário. É um palhaço. Não, é que meu áudio melhorou. Obrigado pelos eu queria dizer que, assim, primeiro, agradecer aí o Adriano pela coragem de começar, né? E aí, para nós, só lamento, porque o nível que ele colocou a coisa, rodamos, né? Tem apresentaçãozinha. Então, rapaziada, é isso aí, tem que ter apresentaçãozinha e... Eu fiz assim porque facilita para mim, tá, gente? Claro. Só ele isso. ainda piora. E esse mergulho no começo do livro, eu acho que o Kenny foi muito didático em primeiro, né, tentar colocar o contexto dessa hermenêutica pentecostal dentro do caminho hermenêutico que o cristianismo viveu, né? Ou seja, ele resgata a herança histórica do judaísmo com a sua hermenêutica, e aí ele cita, né, 4 diferentes hermenêuticas utilizadas pelos próprios judeus para interpretar as escrituras, pelos rabinos, algo que enriquece muito, ou seja, não dá para você tentar enxergar tudo, e os judeus já faziam isso. Isso é muito importante. Depois ele traz, claro, o histórico da hermenêutica cristã, começando lá na patrística e trazendo até os nossos dias. E aí acrescenta essa hermenêutica pentecostal nesse caminho, nessa caminhada com Deus, nas possibilidades de interpretação bíblica. Ele já deixa uma pedra cravada para todo mundo, que é um argumento hoje recorrente, de que a hermenêutica pentecostal serve apenas para o tomo lucano, ou seja, não é apenas para o tomo lucano, e tomo lucano é Atos e Lucas. Ele fala, não, é para a Bíblia inteira. Acho que isso é importante. Ele ainda não começou a falar sobre a hermenêutica pentecostal, lembra? Ele está só explicando o que é hermenêutica, trazendo a história da hermenêutica. E aí o finalzinho, como disse o Adriano, ele mostra o que pode ser a ausência desse tipo de hermenêutica mais viva, né? E aí ele cita 3 pontos importantes, né? Esse tradicionalismo desértico que você falou, né? Isso. Tradicionalismo desértico e seu irmão gêmeo, mas oposto, né? Que é o misticismo alienante. Ou seja, nem uma coisa nem outra. E talvez aqui aquilo que também aconteça nos nossos dias, esse analfabetismo bíblico, né? Ou seja, a gente começar a falar de algo que a gente nem conhece. Nada tão atual quanto isso, né? Pois é, né? Nós somos especialistas em falar daquilo que a gente não conhece. Perfeito. É o mal dos nossos dias, né? Talvez o mal pós-pandemia. A gente virou especialista do que não conhece, né? Bastam 5 minutos de Google para a gente poder achar que pode falar sobre qualquer coisa. Sobre qualquer assunto, e nas igrejas não diferente, a gente está vendo esse fenômeno acontecer. É isso.